Olá, hoje nós vamos falar aí da paixão nacional do brasileiro, a cerveja. Meu nome é Renato Cassimiro, sou sommelier responsável pela rede de supermercados Machado e hoje nós vamos falar aí desse universo amplo, né, que é a cerveja e toda a complexidade e tal que ela envolve. Não sei se vocês se lembram que há não muito tempo atrás, há cerca de mais ou menos uns 5 anos, tinha uma série de vídeos na internet aí circulando falando a respeito das cervejas de produção em massa, onde você tinha aí a adição dos cereais não maltados, né? Cereais esse seria aí o milho, por exemplo, que por ter adição de milho, que ela não seria aí uma cerveja, segundo aquela legislação que você tem aí estabelecendo que cerveja mesmo seria água, cevada e lúpulo, né? A verdade é que essa lei ela veio para regulamentar e para a coisa não se tornar bagunça. E não que não devesse se considerar cerveja qualquer outro produto que fugia desse contexto. Cerveja, segundo o contexto científico, né, e até dos especialistas, seria o quê? É o mosto cervejeiro, que você tem aí o malte feito de cevada, diluído em água mineral, fermentado com leveduras e com a adição de lúpulo. Esse é o conceito base de cerveja. Mas não é por essa razão que a gente não deva considerar, por exemplo, a Weizenbier, cerveja de trigo, a Wheat Beer, que tem adição de cítricos e sementes de coentro, como não cerveja, né? O contexto mudou e muito ao longo dos anos, a coisa já diversificou bastante. A que deve esse movimento todo? Primeiro, que esse conceito, no caso de cerveja, que a gente tem hoje dentre as populares, né, que é com a adição dos cereais não maltados, ela surgiu num movimento pós-guerra, onde justamente foi esse movimento que popularizou a cerveja. Ela tinha um preço bem elevado, era uma bebida de nobres, assim como o vinho, e a partir do momento onde você conseguiu uma produção em escala industrial da chamada American Lager, né, que é onde você tem justamente a adição desses cereais não maltados, e onde você tinha uma cerveja mais leve, né, mais refrescante, e isso popularizou a bebida dentro do contexto norte-americano e depois no segundo plano a nível mundial, que é justamente esse mesmo contexto aí que a gente conhece hoje. Aí chega a falar, tá, Renato, e a cerveja puro malte? A cerveja puro malte é um outro contexto. Você tem aí a American Lager e você tem a Lager propriamente dita. Entre elas, a mais popular do momento, vamos dizer aí a Heineken, que ela já vem mais robusta, mais encorpada, né? Mas não que as outras devam menos consideração. São contextos diferentes, assim como você tem hoje, por exemplo, a Stout, que ela é muito mais encorpada, você tem a Irish Pale Ale, conhecida também como IPA, American Pale Ale, a APA e tantas outras que dispõem hoje no mercado. Em 1970, com a liberação de Jimmy Carter para poder fabricação aí, né, de cervejas artesanais, como o americano ele tinha à disposição agora produzir cerveja em casa, depois de cerca de 20 anos, em 1990, começou uma nova tendência mundial, que era justamente dessa diversidade de cerveja que nós temos hoje no mercado, se deve a isso. Parte de todas essas que eu comentei agora há pouco surgiram nesse movimento. E hoje você tem aí toda uma gama de cerveja para atender a todos os gostos e situações, né? Agora um fator importante, mais importante até do que o fato de você ter ou não a adição de cereais não maltados, por exemplo, a temperatura a qual você consome a tua cerveja. Você, amiguinho chato que vive tirando sarro aí do seu coleguinha que gosta daquela cerveja popular, aí eu chego e te pergunto, a que temperatura você gosta de tomar a sua cerveja? A resposta de mais de 70% dos brasileiros é canelinha de pedreiro. Pois bem, sinto lhes dizer que isso é errado. Por quê? A partir do momento que você gela demais a sua bebida, e isso não se deve só para cerveja, serve para qualquer bebida, você tem aí um amortecimento da papila gustativa. Ela se contrai e você vai sentir apenas uma fração do sabor, de toda a informação que ela tem para poder passar. E qual que seria a temperatura correta? Varia bastante dependendo da densidade dessa cerveja. Mas a Heineken, por exemplo, o correto seria consumir algo em torno aí de 3 graus. Do contrário, você está explorando só uma fração de toda a informação que ela tem para te passar. Ou seja, se você consumir gelado demais, você perde parte das características desse produto. Se consumir a mais de 5 graus, por exemplo, nas bebidas com teor alcoólico mais alto, você volatiza ela, né? Você libera o álcool com maior facilidade. E no caso da cerveja, você interfere na carbonação, na liberação do CO2, que acaba tornando aí uma experiência desagradável. Concorda? Discorda? Tem mais alguma dúvida a respeito desse tema ou de qualquer um outro? Coloca aí nos comentários e nos próximos vídeos a gente responde. Beleza? Valeu, até a próxima!